Olá, paz do Senhor. É um privilégio muito grande compartilhar a palavra do Senhor com a Igreja Metodista em Mogi das Cruzes, a convite do pastor Nadir, um grande amigo, servo do Senhor, missionário. E a Bíblia é fundamental, porque no segundo domingo de dezembro também comemoramos o dia da Bíblia. A Bíblia, ela é luz para os nossos caminhos, lâmpada para os nossos pés, diz a palavra, é o alimento diário, é aquela que nos dá direção. E por causa do esquecimento da palavra, muitas vezes estamos cometendo idolatrias, indo por caminhos estranhos à palavra do Senhor, à direção do nosso Deus. E nos dias de hoje as pessoas preferem mais ver vídeos e seguir lives do que estudar a palavra do Senhor, seguir a palavra do Senhor. A Bíblia é para meditação, para edificação, mas também para estudar, nós nos aprofundarmos. Na verdade, ao longo dos anos, a igreja, o povo de Deus, tem se esquecido da palavra do Senhor. Foi assim no Antigo Testamento por volta do ano 620. O povo estava vivendo em idolatria, havia até ídolos no templo, havia casas de prostituição cultual e havia também sacerdotes idólatras. Então um dia havia uma reforma no templo e o sacerdote Ilquis achou o livro da lei, porque o povo estava sem o livro da lei, e ele logo levou para o rei Josias, que chorou, lamentou, pediu perdão a Deus e fez uma reforma geral, fez uma aliança com o Senhor, prometendo seguir os seus mandamentos, tirou os ídolos do templo, destituiu os sacerdotes idólatras, derrubou as casas de prostituição cultual e passou a celebrar a palavra do Senhor. Foi uma reforma que mudou a vida e o destino do povo de Deus. Foi assim também no tempo de Martinho Lutero. Em 1517 havia muita idolatria, até que Lutero então entendeu que o justo viverá pela fé, seguindo a palavra de Deus. Ele era professor do Novo Testamento e estudava a Bíblia, por isso chegou nesta verdade e fez a reforma protestante que mudou o destino do mundo. Foi assim também mais tarde na Alemanha, em 1675, quando Philipp Jacob Spener procurou mudar a vida religiosa, que estava muito racional, rotineira, com dogmas, sem vida, sem espiritualidade, sem influência nenhuma na sociedade. Ele então propôs 5 pontos principais, dentre eles o sério e profundo estudo da Bíblia em reuniões privadas, e com isso ele fez os pequenos grupos que mudou a vida da igreja. Foi assim também com os irmãos Wesley, na Inglaterra, em 1729, quando eles procuraram estudar a palavra do Senhor no chamado Clube Santo, vida de oração, vida de serviço ao reino, visitando os presos e meditando profundamente na palavra. Por isso eles passaram a ser chamados de metodistas, porque eles tinham métodos. E tudo isso veio de Susan Wesley, que desde pequena ela ensinava às crianças a palavra do Senhor. Desde pequenininhos eles aprendiam da palavra, a ler a Bíblia, a meditar, a decorar versículos, a recitar o Pai Nosso e assim por diante. E foi assim com os discípulos. Os discípulos estudavam a palavra, diz a Bíblia, perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Isso era alimento diário. Isso fortalecia os discípulos. Como nós precisamos estudar a palavra do Senhor. A Bíblia é uma arma poderosa para nós. O apóstolo Paulo disse: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, lá em Colossenses 3,16. E é um exemplo fantástico de um jovem chamado Apolo, que foi um exemplo porque ele seguia, se alimentava e pregava a palavra do Senhor. Diz a Bíblia em Atos 18:24, que ele era poderoso nas Escrituras, Apolo. E diz a Bíblia também que ele era
fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus. Precisamos de novos Apolos nos dias de hoje. Priscila e Áquila abriram a sua casa para ali ser estudado a palavra, para ver cultos. Precisamos de mais Priscilas e de Áquilas nos dias de hoje. Se tivermos uma prática fervorosa da leitura da Bíblia, tirando dela alimento diário para a nossa vida, vamos impactar assim muitas vidas e fazer a diferença na sociedade. Não podemos viver sem estudar a palavra. Eu dou graças a Deus, porque foi meditando na palavra do Senhor, estudando na palavra do Senhor, num hotel onde eu fui trabalhar, colocado pelos Gideões Internacionais, que tem a função de distribuir Bíblias, colocar em prisões, hospitais, em hotéis, assim por diante. E ali estava aquela Bíblia. E eu resolvi abrir, antes de começar o trabalho. E comecei a ser impactado pela palavra do Senhor. Como Deus passou a me falar. Eu não sei porquê, eu sei que foi a graça do Senhor, porque eu tinha a minha Bíblia em casa. E ali cedinho, 6 horas da manhã, todo dia, eu comecei a me sentir transformado. Também a palavra me revelou os meus pecados, eu pude pedir perdão a Deus. Fui batizado com um batismo de amor. O amor derramou tanto no meu coração, que mudou o meu destino, a minha história. E por isso eu decidi ser pastor, senti o chamado para falar dessa experiência, para dar testemunho, para falar da importância da palavra do Senhor e dizer que Deus é vivo, é presente, que Jesus nos ama e que o Espírito Santo quer derramar o amor dele no nosso coração. Como Paulo diz em Romanos 5,5, que o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Precisamos retornar à Bíblia para meditar. E olha, quando formos estudar a Bíblia, não podemos ir somente racionalmente. Precisamos da assistência do Espírito Santo. Quem diz isso é John Wesley. Porque aqueles que escreveram a palavra do Senhor foram inspirados pelo Espírito Santo. Então, se nós pedimos ajuda, auxílio, na hora de ler a palavra ao Espírito Santo, ele vai abrir nosso entendimento. Ele vai nos conduzir à verdade plena, vai esclarecer. E muitas vezes precisamos de estudos mais profundos para entender o sentido original do texto bíblico. Wesley pedia aos pregadores metodistas que lessem também em grego a palavra do Senhor, para entenderem profundamente, porque também no seu tempo havia traduções da Bíblia de forma inadequada. Então, a Bíblia é lâmpada para os meus pés, e é tua palavra, Senhor, é lâmpada para os meus pés, é luz para o meu caminho. Então, quando nós estamos prestes a comemorar, estamos comemorando o dia da Bíblia, nós temos que dar graças a Deus, porque homens e mulheres de Deus foram inspirados, e homens e mulheres de Deus foram instrumentos do Senhor, acima de tudo, se fundamentando na palavra do Senhor. A Bíblia é atual, ela não precisa ser modificada e nem pode ser modificada, seria um grave pecado. É atual quando nós deixamos o Espírito Santo falar. Deus não muda, Ele é eterno, por isso a sua palavra também é eterna. Então, queridos e queridas, precisamos retornar mesmo em comunhão, em vida devocional na nossa casa, meditando e lendo a palavra do Senhor. Ela é fundamental, ela muda a nossa vida, ela nos dá força. Nesse momento, então, de pandemia, como que é necessário nós termos a sua direção, termos ajuda, o auxílio e nos alimentarmos da palavra. Que Deus abençoe você, que essa palavra possa mudar o seu coração, possa fazer diferença e você possa também ser forte na palavra do Senhor, permanecer na palavra, caminhar segundo a palavra e ser instrumento do Senhor na palavra do Senhor. E que Deus te abençoe.